eu quero falar um pouquinho agora sobre a questão do eu. Como assim, professor? Porque nós temos vários eus, né? Não sei se você sabe, basicamente nós temos uns 4 tipos de pessoas diferentes dentro de nós. Sério? É isso aí, tá? Nós temos várias pessoas dentro de nós e nós temos conflitos também entre essas pessoas. Como assim? Exatamente isso que eu estou falando para você, tá? Perceba o seguinte, você já ouviu aquelas vozinhas, uma dizendo para você fazer uma coisa e a outra dizendo para você fazer outra, tá? São essas vozes interiores. Então, são alguns dos nossos eus, são alguns dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos perfis que estão lá dentro. E todos eles são guiados para como o nosso cérebro funciona, tá? Que mais para frente, nos próximos capítulos, vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas o que eu posso dizer a você é, basicamente nós temos um eu, você, que é mais racional, que ele pensa só em 2 mais 2 é igual a 4, ele não tem nenhuma emoção. Você tem um eu, você que ele é mais espiritual, é aquela parte de você que tem fé, esperança, que acredita na humanidade, né? E nós temos aquele eu mais emocional, que tem alegria, tem tristeza, tem raiva. É uma área do seu cérebro que reage emocionalmente. Então, pelo que eu estou mostrando a vocês, até agora eu falei sobre 3 áreas cerebrais que funcionam ao mesmo tempo. E nós temos uma 4ª área, que nós chamamos de reptiliana. É uma coisa mais instintiva, mais de sobrevivência. É uma área que te protege a todo custo, te colocando até acima dos outros. A sua sobrevivência está acima dos outros, tá? Então, eu chamo de instinto de sobrevivência, né? Que é o reptiliano. Ele é um pouquinho mais feroz, vamos dizer assim, quando está nas situações de perigo, tá? Mas o que eu quero que você descubra agora não é qual dos 4 somente estão trabalhando a seu favor, mas descubra de verdade quem é seu eu verdadeiro. Qual dos hemisférios, qual das áreas do seu cérebro e da sua mente é que mais te domina? Será que você é mais instintivo? Será que você é mais espiritual? Será que você é mais racional? Ou será que você é altamente emocional? Então, nesse capítulo de hoje, nós vamos falar, tá? Nesse momento da nossa conversa, nós vamos falar sobre o seu eu verdadeiro. E entenda que todo mundo, por vivermos em sociedade, nós criamos uma máscara social. Então, é necessário para a sobrevivência social, desde que as pessoas começaram a viver em sociedade, que eles criem uma máscara, tá? E muitas vezes essa máscara, ela foge muito do eu verdadeiro. E às vezes foge tanto que faz as pessoas se sentirem verdadeiras impostoras, não vivendo o eu verdadeiro, tá? E eu pergunto a você que está me escutando, tá? Você sabe quem você é de verdade? Será que você usa uma máscara há tanto tempo que você acredita que essa máscara é a verdade? Então pense um pouco, quem você é de verdade? E outra pergunta, quem as pessoas ao seu redor pensam que você é? Porque muitas vezes você confunde quem você é com quem as pessoas acreditam que você é. Às vezes você acredita, por exemplo, que você não vale nada, que você é uma pessoa menor que as outras pessoas, sendo que a imagem que você passa não é disso. A imagem que você passa é de um homem, de uma mulher de sucesso, é um homem ou uma mulher de alto nível, mas você não percebe isso, tá? Por quê? Porque há filtros que nos impedem muitas vezes de ver quem nós somos. E a gente evita ver essas pessoas de sucesso porque tem medo de se frustrar. É isso mesmo. E dentro da psicologia do autoconhecimento, a gente trabalha muito isso, que é o conhecer-se de verdade e aceitar quem você é. Eu acho que o mais desafiador de tudo é aceitar de verdade quem você é. Porque o nosso sistema de proteção da nossa mente quer nos impedir de nos frustrarmos. Então, nós não criamos expectativas muito altas quanto a quem nós somos. Nós tentamos manter a nossa avaliação pessoal sempre no baixo, sempre abaixo das outras pessoas, que é um erro. Por quê? Porque acaba criando depressão, acaba criando ansiedade,
porque você perde a insegurança, você adquire insegurança, tá? Perante tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e quem você projeta ser e quem os outros acreditam que você é. E isso ocorre muito nos adolescentes. Quando nós entramos na adolescência, nós entramos com a imagem do nosso pai e da nossa mãe. Porque a criança, ela, ao nascer, ela confunde ela com a mãe e o pai. E ela acredita que ela faz parte da mãe, porque ela fez parte da mãe durante todos os 9 meses de nascimento, né? E ainda fora da mãe, ela ainda não consegue distinguir quem é ela e quem é o pai. E à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo desenvolver essa capacidade de definir o verdadeiro eu. Mas até a entrada da adolescência ainda há uma confusão. Será que eu sou mais parecido com a minha mãe? Será que eu sou mais parecido com meu pai? Será que eu não sou parecido com nenhum dos dois? Começa a confusão de identidade. Com quem eu me pareço mais? Ou odiar com quem você se parece mais. Muitas vezes você vai avaliar que você se parece muito com o seu pai. Então você começa a odiar parecer-se com o seu pai. Portanto, você começa também a não gostar de você mesmo. Você começa a rejeitar quem você é. Aí você olha no espelho e você não consegue se ver. Por causa da rejeição da sua autoimagem, devido a experiências lá da infância, né, com seu pai, com a sua mãe, isso ocorre muito. E descobrir esse verdadeiro eu na adolescência é o grande desafio, porque você começa a confundir sua imagem com a dos amigos. Você começa a se comparar. Por isso que a gente usa a palavra relações humanas. Muita gente não entende, mas relações humanas significa eu comparar a mim com os outros e eu comparar o meu amigo com outro amigo e começar a fazer comparações e avaliações e identificar nesse processo quem é quem e me relacionar com eles, ou seja, fazer troca de informação para desenvolver minha própria imagem. Porque o ser humano, ele busca o tempo todo sua autoidentificação. E na adolescência isso é muito forte, porque na adolescência é quando ele está cheio de hormônios, cheio de energia. Sabemos disso, que hormônio gera muita energia e muita energia emocional, dependendo do perfil comportamental desse indivíduo, né, desse adolescente, ele vai construir uma imagem mais positiva sobre ele ou mais negativa e muitas vezes até neutra, tá? Então, é nessa fase que começa a identificação do eu. E é nessa fase que começa a rebeldia, não sei se vocês já notaram. Pessoas que mutilam o próprio corpo, pessoas que colocam brinco, tatuagens e aí vai. Tudo isso é para a individualização, criação do próprio eu, identificação com a realidade onde ela está inserida. E muitas vezes começo a fazer coisas que os amigos estão fazendo. Aí eu deixo de seguir a imagem do meu pai e da minha mãe e começo a seguir a imagem dos meus amigos, a influência dos meus amigos. E aí eu começo a ser uma projeção desse meio onde eu estou. Volta a pergunta, quem é você de verdade? Já que você não é seu pai, já que você não é sua mãe, já que você não é seus amigos, quem é o seu verdadeiro eu? Essa é a nossa saga. É para isso que a gente está aqui com a expansão da consciência. Nós estamos expandindo a consciência para dentro de você, tá? Então, nós estamos expandindo essa consciência, depois nós vamos expandir para fora, tá? Então, só para a gente deixar claro que nós dividimos para poder sobreviver nesse processo de construção da nossa autoimagem, nós dividimos nosso eu em 3 partes, tá? O nosso eu máscara, que é aquela imagem que a gente cria para se adaptar à realidade a qual estou inserido, aquele ambiente cultural, aquele ambiente social onde eu estou inserido, que é chama de eu social. Nós temos o eu humano, também conhecido como o eu inferior. Esse eu humano é que eu quero esconder. De certa forma, ele é uma parte importante de mim, porque ele é onde reside as minhas dores, as minhas fraquezas, e muitas vezes
as pessoas, elas não querem que os outros conheçam esse eu humano. É esse eu humano que gera conflito quando ele encontra um outro eu humano que está sendo apresentado naquele momento, tá? É minhas dores, é meus traumas, é aquilo que me faz ser o mais humano possível. E nós temos nossa terceira área, que é o eu divino. Esse eu divino é também conhecido como eu superior. É esse eu divino que é responsável pelo meu progresso, ele é responsável pela minha evolução como pessoa, ele é responsável também para eu querer que os outros evoluam junto comigo. Olha que bacana, esse eu divino, ele compartilha com os outros o crescimento que ele tem. É aquela parte da gente que a gente gosta de ensinar as outras pessoas, tá? Esse é o eu divino, sem receber nada em troca. Esse é o eu divino, tá? E temos que entender que essas três áreas são importantíssimas, estão dentro de nós, e as três áreas, elas desejam algo de nós, tá? Elas desejam o tempo todo que a gente faça coisas, tá? E você vai perceber que elas estão te influenciando o tempo todo. Então, para a gente começar de forma prática, tá? A conviver com essas três áreas, tá? Que você depois vai perceber que fazem parte das três áreas do cérebro também, né? São três áreas que a gente chama de racional, tá? Intuição e instinto. Instinto alto e instinto baixo, tá? Então, você vai perceber que o eu humano, por exemplo, ele é composto do instinto, tá? O eu máscara, ele é composto do racional. Por quê? Porque ele faz de tudo para fazer você estar em segurança quanto à questão social. E o eu divino é o lado direito do cérebro, ou seja, é a nossa intuição. Quais são os desejos do eu máscara? Existem alguns casos que a gente já avaliou, né? E uma dessas pessoas falou para mim, o desejo do meu eu máscara é não incomodar ninguém. Por quê? Porque se ele está no meio das pessoas, as pessoas vão criticá-lo, né? Então ele deseja não incomodar. Muitas vezes é se adaptar, escolher um emprego que ele não gosta, só para poder aquelas pessoas não criticarem ele. Fazer concurso, por exemplo. Será que o seu eu verdadeiro, tá? O seu eu divino, ele quer que você faça o concurso? Ele quer que você... Ou será que é o eu máscara querendo que você se adapte àquilo que a sociedade, ou seja, a sua família, espera de você? Nós temos duas sociedades, né? Aquela que eu cresci, que é a família, e aquela que eu fui inserido pela família, tá? Que é a sociedade externa. Muitas vezes, ficar calado é uma forma de o eu máscara fazer com que você fique mais aceito na sociedade, tá? Não ser feliz. Olha que interessante. Você sabia que algumas pessoas escolhem não ser feliz para poder não gerar infelicidade nas outras pessoas? Professor, como assim? Não ser feliz é uma forma de proteger? Sim, vou lhe explicar como. Porque quando eu sou feliz, quando eu sorrio muito, quando eu demonstro toda a minha felicidade, alguém perto de mim que não é feliz vai identificar que não é feliz. Ele não sabia que ele não era feliz até ver minha felicidade. Aí ele percebe que ele não é tão feliz assim. E ele percebe que ele é um reclamão, porque antes ele não percebia, né? Ele não tinha essa consciência. A partir que você foi à luz, a sua luz apresentou a escuridão que essa pessoa tinha dentro dela. E isso incomoda. Por isso que algumas pessoas se incomodam com as outras pessoas quando elas são felizes. Que é a escuridão dentro dela reclama da luz do outro, tá? Porque muitas vezes a luz para quem está na escuridão dói, incomoda, tá? Então o eu máscara às vezes toma essa decisão, que pode ser uma decisão destrutiva para o indivíduo, mas é a decisão mais racional naquele momento, tá? Por isso que a gente fala que o racional, ele age, tá? Ele age de forma racional, ele não é emocional e ele não é intuitivo, ele faz o que é melhor naquele momento, toma decisões.
E aí você pergunta para Flávio, e onde está a consciência entre esses três níveis? Ela está acima desses três áreas. A consciência é a parte externa que percebe tanto a máscara, que percebe tanto o humano e que percebe tanto o divino. Tá? Que percebe os três agindo e ela escolhe quem vai tomar a decisão no momento certo. Tá? Então, e o eu humano? Quais são os desejos do eu humano? Você vai perceber que o humano ele é muito voltado para a questão de economia de energia. Tá? Você vai perceber isso. Que, por exemplo, o eu humano, quando eu vou perceber que o meu humano está ativo? Sabe aquela vontade de dormir que você tem, que o corpo parece que vai amolecer e vai cair? Isso é parte do humano, é o que nos torna humanos, tá? É aquela pessoa que gosta de ficar de barriga cheia, estufando, isso é coisa do humano. Sabe quando você quer fazer sexo? Isso é humano, tá? Se vingar das pessoas, totalmente humano. E é isso que algumas pessoas elas confundem. Elas acham que o humano tem características mais divinas, né? Ajudar outras pessoas. Isso não é humano. Isso é divino. Tá? Então, há uma diferença. O humano, ele é individualista. Tá? O que é ser humano é individualista, sobrevivência. Tá? Sempre tentando sobreviver perante os acontecimentos do que está no ambiente dele. Não trabalhar, economizar energia, aquela vontade, aquela preguiça, sabe, que a gente chama, aquela preguicinha, isso é o que torna você humana. Só que lembrando que ser humano não faz você evoluir. Na verdade, ser humano se faz você regredir, tá? Todas essas características que eu estou falando aqui, tá? Faz com que você não progrida. Na verdade, até regrida, tá? Mentir para ficar seguro, coisa de humano. Culpar os outros pelos seus erros, totalmente humano, né? E ter coisas, tá? Ter coisas, consumismo é humano. Perceberam que quando eu falo do máscara, sempre estou pondo a sociedade acima de mim. Quando eu estou falando do humano, eu sempre ponho os meus desejos, vamos dizer assim, mais baixos, mais inferiores e que fazem com que eu não gaste energia à minha disposição, tá? Então, lembre-se disso. E perceber quando um começa e quando o outro é muito importante. Quando eu estou em depressão, professor, é o humano que está ativo? Sim. Tá? Por quê? Porque você está ligado ao passado, você está em processo de economia de energia, tanto que sente muito cansado quando está em depressão, né? E sempre é você. Teus problemas são maiores do que qualquer outra pessoa. O depressivo, tudo ele gira ao redor do mundo. Ou, quer dizer, o mundo gira ao redor dele, né? E ninguém mais tem problema, só ele. Isso é humano, tá? E o divino? O divino, ele já nos faz progredir. A nossa área divina, ela nos faz ser melhores. Por exemplo, sonhar é divino. Ser feliz é divino. Tanto que pessoas que sonham e que são felizes, e algumas dizem que brilham, né? Por quê? Porque a quantidade de sangue circulando no corpo é muito alta. Até a pele muda, né? Buscar o sucesso é divino, progresso. Ser grato ao que tem, ao que possui, isso é divino, tá? Ter esperança, olha que coisa mais incrível, ajudar os outros a crescer junto com você, é divino. Ser uma pessoa melhor, totalmente divino, e viver em abundância, tá? Professor, então, quando meu cérebro, ele quer progredir, ele quer crescer, ele quer se desenvolver, tá? Isso quer dizer que eu estou me tornando mais divino. Isso mesmo, eu estou me tornando melhor, uma pessoa acima. Quando a gente fala divino, gente, eu não estou falando em questões religiosas, eu estou falando em questões de crescimento e evolução humana, tá? Nós temos os animais, temos o humano e temos o divino. E qual é a diferença entre eles? Os animais não têm consciência do que acontece, eles só reagem. O humano tem consciência, ele ainda continua se comportando muitas vezes só como um animal que está ali vivendo,
tá? Ele finge não ter consciência, mas ele tem total consciência. E ele tem uma coisa que os animais não têm, chamado livre-arbítrio. O humano, o ser humano, ele é o único que pode escolher ser uma pessoa melhor ou não, ser diferente. Em alguns casos, escolher até mesmo mudar de vida completamente. Pode, mas só ele pode fazer isso. É uma escolha individual. Chama-se livre-arbítrio. É o maior poder que existe e que somente a consciência possui. Então, só resumindo, eu, quando tenho consciência, posso executar meu divino de uma maior força. Eu posso escolher ser mais divino, ser mais humano ou ser mais animal. Eu posso escolher. Lembre-se muito bem disso. Você pode escolher ser uma pessoa melhor. E quem você quer ser? Então, professor, eu posso escolher qualquer realidade que eu queira construir? Sim, você pode. É só você escolher qualquer realidade que você queira construir, positiva ou negativa, tá? Essa é uma escolha individual. Para isso, o que é que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a definir de verdade quem é que está no comando da sua mente. É a consciência? Será que sua consciência está ativa? Porque dela pode estar dormindo. Enquanto os outros áreas do teu cérebro estão livres para tomar decisões de forma inconsciente e inconsequente. Quando nós temos consciência da situação, nós podemos calcular a consequência dos nossos atos, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa divisão dentro do nosso cérebro. Nós falamos sobre os desejos, né? Os tipos de desejos que a gente tem, que pode ser um desejo máscara, que é para agradar a sociedade, um desejo humano, que é só para agradar a nós mesmos, e eu tenho o desejo divino, que é não só para agradar, mas todos os desejos é para progredir. E para isso eu preciso também ajudar as pessoas ao redor. Aí a gente desenvolve de forma completa. Só falando um pouquinho mais sobre o que existe dentro do seu cérebro, nós temos 4 áreas, tá? Como eu já comentei, nós temos o lado direito do cérebro, que nós vamos chamar de mago, é aquele que faz a mágica, que é a área divina, é aquela que faz, ele cria a realidade que você quiser. E ele trabalha também um pouquinho como sendo o centro das atenções, né? Porque como ele tem o controle de tudo, ele pode mudar o que ele quiser. Nós temos o lado direito do cérebro, nós temos o lado esquerdo do cérebro, que ele trabalha com a necessidade de segurança. E é o cientista, aquele que analisa de forma racional todos os acontecimentos, tá? E os dois, eles foram criados, vamos dizer assim, no desenvolvimento da humanidade, foi a última área em que foi criada. Antes disso, foi criada a área dos mamíferos, que é a área das emoções. Olha que interessante, existe uma área do cérebro chamada amígdala, onde lá dentro consiste todo o processamento das emoções, tá? E todas elas, alegria, tristeza, nojo, raiva, todas são processadas nessa área, tá? E antes dessa área existir, que é a área do mamífero, que os animais possuem essas mesmas emoções que nós possuímos. Qual é a diferença entre os animais e nós? Que nós possuímos consciência dessas emoções e podemos mudar essas emoções quando a gente queira. Se eu estou triste agora e eu quero tomar uma decisão, eu não quero ficar triste, você não fica triste, tá? Você muda a emoção assim, tá? É uma decisão sua, por isso que é tão importante a percepção de como eu estou agora. Você que está aí do outro lado, como é que você está se sentindo ao assistir esse nosso vídeo, né? Ao assistir e ouvir essas informações? Você está bem? Você está gostando? Então, perceba isso, tenha um foco nessa percepção. E a última área, que na verdade foi a primeira a ser construída, nós chamamos de reptiliana, tá? Que chamamos também do ego de sobrevivência, né? Que é o instinto de sobrevivência pleno, que é aquele que se coloca sempre acima dos outros, tá? E ele tem foco em ter coisas, é foco no dinheiro, também autorrealização. Todas essas questões egóicas, vamos chamar assim, tá? Estão dentro do instinto de sobrevivência
tá? Que é a área reptiliana. Tá? Sabendo que temos esses 4, a consciência tem responsabilidade de organizar essa estrutura para que ela possa funcionar de forma mais construtiva e menos destrutiva. Vocês já notaram que quando a gente toma decisões de forma emocional, dá tudo errado, né? Por quê? Porque ela não é racional, ela é emocional. Ela sempre vai tentar fazer de uma forma que ela sofra menos e que muitas vezes o sofrimento faz parte da tomada de decisão. É uma consequência. E às vezes ela vai sofrer muito mais do que tomando uma decisão racional, tá? Porque ela não avalia todo o contexto. Ou mesmo quando você toma uma decisão instintiva, com a área lá reptiliana, sempre passando por cima dos outros, não tendo preocupação nenhuma com os outros, tá? Então, isso também dá errado. Por quê? Porque você vai precisar dos outros, tá? E temos as decisões mais com fé, esperança, né? Acreditando num mundo melhor. O mamífero faz você acreditar nas pessoas de forma emocional. Já o mago é mais uma questão mais de planejar o futuro, de criar uma realidade mais positiva. E já o racional, ele trabalha com as informações que ele tem, as informações que foram lhe dadas, tá? Então, nós precisamos trabalhar essas informações de forma coerente. E eu pergunto a você, quem você está comandando sua mente agora? É o racional? Tá? É o emocional? Ou é o intuitivo, aquele que sente o que está acontecendo? Tá? Ou mesmo o instinto, aquele que critica, aquele que põe o dedo, tá? Pensa um pouco sobre isso, vamos pensar um pouco e definir essas perguntas. Para a gente finalizando, eu vou falar um pouquinho do quem sou eu, com algumas perguntas, tá? Só para a gente finalizar essa questão. Eu sou quem eu projeto ser para as pessoas. Eu sou quem as pessoas querem que eu seja. Eu me adapto àquela realidade que foi me imposta. Por isso, o ambiente influencia quem você é, tá? Eu sou, para mim mesmo, as minhas experiências. Muitas vezes, aquilo que eu vivi está tomando decisões por mim. Então, eu sou essa pessoa também. Afinal, quem eu sou de verdade? Essa é uma pergunta que você tem que fazer agora para você. Será que eu sou meus traumas? Será que eu sou meus amigos que me influenciam? Tá? E mais importante, quem eu quero ser? Se eu pudesse realizar qualquer desejo do seu coração nesse momento, quem você gostaria de ser? E outra pergunta, e se você tivesse feito escolhas diferentes que você fez? Quem você poderia ter sido? E, para finalizar, você é feliz? Você está satisfeito com quem você se tornou? Perante as escolhas que você fez? Essas são perguntas importantes que você tem que se fazer para começar o processo de expansão da consciência interna. Porque quando eu não me conheço, quando eu não me aceito, eu não posso mudar, eu não posso evoluir. Portanto, também eu não posso mudar a minha realidade. Se aceite, se conheça, mude e mude a sua realidade.